Apocalipse 6. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz, no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por um denário, 3 medidas de cevada por um denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo, vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, em nome de Jesus, por essa tarde, por esse tempo que o Senhor mesmo nos dá para refletirmos, pensarmos sobre a tua palavra, buscarmos compreender a instrução que vem de ti. Pedimos que o teu Espírito ilumine a nossa mente, o nosso coração nesse entendimento, para que em tudo o Senhor seja honrado, no nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós começamos semana passada a ver, irmãos, a questão do 4º cavaleiro, em que ele resume aquilo que os 3 cavaleiros iniciais representavam: morte. A maneira como Deus julga a história, Deus envia a morte como uma forma de punir os homens. Dessa forma, o 1º cavaleiro nos lembra que Deus envia a morte por meio das guerras. O 2º cavaleiro nos lembra que Deus nos manda a morte por meio dos conflitos entre os homens. Os homens passam a se matar porque Deus foi quem enviou isso. E o 3º cavaleiro nos lembra que os homens morrem por causa da escassez. Todos esses 3 pontos nós podemos ver no juízo de Deus com o Império Romano. Todos esses pontos. O primeiro, os partos lembravam os povos que ao redor traziam a ameaça que no final das contas iam derrubar o Império Romano. No segundo caso, o conflito dos plebeus e patrícios em Roma, que principalmente na época do Apocalipse já estavam entrando num conflito interno entre si. E o terceiro selo, devido ao problema da fome e da escassez de terra, começavam alguns romanos a morrer e o conflito estava generalizado. Então o 4º cavaleiro vem e lembra que é assim que Deus opera. Deus opera o juízo trazendo morte aos povos que ele quer matar, aos povos com quem ele está irado. Daí a gente deveria lembrar dos Estados Unidos, porque eles se colocaram agora no eixo direto da ira de Deus, nessa semana. Ao aprovarem o casamento homossexual, eles se colocaram debaixo da ira de Deus mesmo. E é interessante quando você pega, por exemplo, o que aconteceu no 11 de setembro de 2001, você pegar as pregações do John Piper, do John MacArthur naquela época, e de outros pastores, chamando a atenção de que o que aconteceu em 2001 era apenas um anúncio da ira de Deus contra os Estados Unidos. E os caras não aprendem. A despeito de Deus ter levantado profetas como esses homens, que são homens bíblicos, homens sérios, não é homem que sai dando profetada, são homens que estão discernindo a palavra, a despeito de Deus ter chamado a atenção da nação americana, aí agora eles vão aprovar o casamento homossexual. Ou seja, se colocaram debaixo da ira de Deus de uma forma muito grave. Só que quando a gente olhou o 4º cavaleiro, a gente viu que havia um detalhe aqui que os outros não tinham. O 4º cavaleiro diz que ele vinha trazendo a morte, e à medida que a morte ia acontecendo, ele já ia ensacando no inferno.
mata, inferno. Mata, inferno. Então a gente parou para pensar um pouco sobre o que a gente sabe, afinal de contas, segundo a Bíblia, e não segundo as viagens astrais malucas que tem por aí, né? A divina revelação do inferno da Mary Baxter. Mary Baxter, que foi lá, visitou o inferno, né? Não, gente, isso não é sério, isso não é verdadeiro. O que é verdadeiro é o que a Bíblia nos ensina. E aí nós começamos a examinar então o problema do inferno na semana passada. E aí a primeira coisa que a gente disse é assim: nós temos alguma declaração bíblica clara sobre o inferno? Temos. Lucas 16 é o texto que nós estamos usando para explorar o entendimento sobre o que sabemos do inferno. Na história do rico e do Lázaro. E aí nós pontuamos semana passada que uma das críticas que geralmente se faz a esse texto para não admitir que Jesus estava contando uma história real é que isso seria uma parábola. E nós vimos então dois problemas. Primeiro, parábola é um gênero literário e tem estrutura própria. Então eu mostrei semana passada que essa história não foi escrita debaixo das estruturas das parábolas. Isso aqui é questão objetiva de literatura. Não é eu quero crer que é, eu quero não crer que não é, não. Não é uma questão de você quer crer ou você não quer crer. É uma questão objetiva de literatura. Do ponto de vista literário, Jesus contou uma história que não tem nada a ver com parábola. A outra questão que a gente ainda precisa pensar é: se fosse parábola, as parábolas nascem de coisas concretas para uma realidade específica de aplicação moral. Ou seja, teria que nascer de alguma coisa concreta. Mesmo que fosse parábola, ainda não denotaria que nós não poderíamos tomar a sério essa história. Então observe, sob qualquer ponto de vista, essa história, ela nos serve para entender a realidade do inferno. E então nós vimos semana passada ainda que a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, a despeito de tudo que se diga, é que o inferno é de fato um local existencial. Inferno não é o que as pessoas estão achando ou dizendo por aí, que se trata do castigo que a gente vai ter aqui na Terra. Você vai, não, pastor, o inferno é aqui mesmo. Não. O rico, ele é mandado, ele é tirado dessa realidade que nós estamos e ele é enviado para uma outra realidade local onde ele vai passar a habitar. Então, na Bíblia não há essa ideia de que o inferno é aqui. Vimos também que a argumentação de que as palavras hebraicas, no hebraico só tem uma palavra nesse caso, Sheol, e que as palavras gregas, Geena, o pessoal fala Geena por aí, Geena, Geena e Hades, ainda que se referissem à sepultura, ainda que se referisse no caso do Geena a um fogo que era queimado no lixo fora de Jerusalém, em várias passagens do Novo Testamento não faz sentido essa aplicação, porque são usadas para se referir à punição dos mortos sem Cristo Jesus. Mesmo na mitologia grega, como nós vimos, o Hades se referia a um local de sofrimento. Ou seja, essa é uma declaração bíblica muito clara para a gente. O inferno é um local real, visível, concreto, que transcende essa nossa história. Daí então nós dizemos que o inferno, ele é um local metafísico, é essa palavra que nós usamos. Ele não está dentro da nossa esfera física. Então não adianta você perguntar, pastor, mas para que lado fica o inferno? Eu vou ficar preocupado em você querer saber para que lado. Qual é a intenção sua de saber a direção? Mas
questão ainda não é essa. A questão é que o inferno não é uma questão de onde fica ou para onde vai. Porque se é uma questão metafísica, não pode ser conhecido por nós dentro do plano físico. É a mesma questão do céu. Não cremos que existe um Deus. E esse Deus não está em algum lugar. Agora, onde Deus habita é um lugar físico? Não, ele é metafísico. Ele está para lá da nossa compreensão da realidade física. Isso tem alguma lógica e pode ser de alguma forma percebida pela ciência? Pode. Os estudos de física apontam para aquilo que eles chamam de quarta dimensão do estudo da física. E a quarta dimensão, isso é comprovado no estudo da física, que realmente existe essa ideia e essa possibilidade. O problema é que o cientista não consegue chegar lá. Daí tem, inclusive, os cientistas, a gente vê muito isso em filme e desenho animado. Isso não é baseado numa alucinação. O cara que fez o filme, o desenho animado, não puxou uma maconha batizada, tomou uma cachaça misturada com álcool de combustível e ficou doido. Já viram aqueles desenhos de filme do cara ser levado para voltar ao passado, ir para o futuro? Isso é baseado no estudo da física sobre a quarta dimensão. Eles acham que é possível, agora eles não têm acesso a isso. Aí os malucos em cima disso desenvolveram o conceito da física quântica, que ainda que seja evidenciada pela física, também nós não temos acesso a informação nenhuma sobre isso. Aí os caras espiritualizaram a física quântica. É o espírita que espiritualizou, é o Caio Fábio que puxou o narguilé doido lá e espiritualizou também. Então tem um monte, o Robson Rodovalho, que escreveu até um livro agora sobre essa dimensão da física quântica. É um Paul Young com a quarta dimensão. Os caras deram uma viajada doida, mas viajaram em cima de um ponto que é verdadeiro. Existe uma quarta dimensão, existe a questão da física quântica. Agora, não dá para saber o que esses caras estão falando. Dentro dessa visão, o máximo que a gente consegue conceber é que dentro daquilo que eles chamam de quarta dimensão é onde está essa realidade espiritual metafísica, onde nós temos céu e onde nós temos inferno. Tanto é que nessa história, que é muito interessante, porque, observe aí, pega a sua Bíblia, estamos lá em Lucas 16. Versículo 23. No inferno, ou seja, no local, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Observa bem isso aqui. Céu e inferno não estão tão perto um do outro, mas também não estão tão distantes que nós não possamos ver o que está acontecendo lá. Vamos voltar de novo? Isso aqui não é uma parábola. E se não é uma parábola, o que Jesus está falando deve ser interpretado literalmente e não simbolicamente. Isso aqui é para ser tomado de forma literal. Céu e inferno estão na mesma dimensão. Céu e inferno estão no mesmo lugar metafísico, porém entre eles há uma separação espacial. Ok? Dá para ver. Dá para ver. Então, o inferno está lá debaixo da terra. Não. Você não entendeu o que a Bíblia está falando sobre o inferno. Eu até expliquei aquela noia da Universal há uns anos atrás, que colocaram lá no site, que os cientistas fizeram pesquisa, colocaram um microfone, foi lá no centro da Terra e ouviram as vozes. Olha a voz dos que estão sofrendo lá no inferno e tal. Cara, tem que ser de uma ignorância sem tamanho. Porque é só você estudar sobre a temperatura da Terra lá no centro. Rapaz, alguns quilômetros antes o microfone já tinha derretido. Nós não temos material ainda
suficientes para chegar lá e colocar o microfone lá, muitos quilômetros antes de chegar no centro da Terra, já tinha derretido tudo. Mas aí os incautos, né, que gostam das fantasias, né, gostam de filme de terror, Sexta-feira 13, aí fica, o inferno, não é ali. Porque não é uma questão, o inferno não está no plano físico, ele está no plano metafísico. Então essa é outra questão que a gente precisa entender. Ele está na mesma dimensão em que o céu está. E essa é uma das duras penas que aqueles que se encontram no inferno terão. Saber que aquilo que eles não creram nessa vida era a realidade. Não somente porque eles foram para o inferno, mas porque eles estão vendo os salvos com as bênçãos da salvação dos céus. Olha que tormento. Daí surgiu até aquela história, né, da carta psicografada, da carta Cássia Eller e tal. Tirando algumas cachaças que possivelmente, se aquilo ali foi psicografado mesmo, que o demônio tomou umas cachaças doidas ali, foi umas abobrinhas lá, que é de novo para enganar o pessoal. Mas é interessante que nessa pseudo-carta psicografada, num centro espírita reconhecido, entenda, não foi no fundo de quintal, é um centro espírita reconhecido pela Associação Brasileira do Espírita do Brasil, pela Associação Espírita do Brasil. Uma das coisas que me chamou a atenção quando eu li a pseudo-psicografia, isso é tudo uma das coisas que me chamou a atenção dessa pseudo-psicografia seria ela falando exatamente o seguinte: eu não crio sobre essa realidade. E hoje é o que eu vivo e sofro. E a descrição de tormento que esse espírito maligno que usou o nome da Cássia Eller deu, aí confere com o que a Bíblia fala. Só não tem aquela luzinha no final que a psicografia dela fala lá. Não tem aquela luzinha, irmão. Só se for essa luzinha assim, olha, o povo salvo está lá, bem feliz, e eu estou aqui todo lascado agora, de uma forma eterna. Só se for isso. Você está entendendo? Então, entenda, esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. É um local, dentro disso que nós estamos entendendo, é um local metafísico, não é acessível a nós sob ponto de vista humano. E a outra questão dentro de ser um local, é um local onde o próprio céu também está. E eles estão relativamente distantes e ao mesmo tempo relativamente próximos. É isso que nós começamos a entender a partir dessa história que Jesus nos contou. Qual é a outra questão que a gente aprende dessa história? Ele diz, versículo 23, no inferno, estando em tormentos. A palavra grega que é usada aqui, o tradutor ele foi bem feliz em usar. O problema é que talvez a gente não pare para pensar o que significa tormento. Mas mesmo na nossa língua, a ideia de tormento é um sofrimento incalculável. Incalculável. Observe, o rico, segundo essa história, versículo 19 diz que ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. O homem era o homem da ostentação. Mas toma cuidado, viu, Vitor? Vitor chegou lá em Itabira esse ano e os colegas dele apelidaram ele de Zezinho da ostentação. Só porque ele foi aos Estados Unidos, mas virou Zezinho da ostentação.
está colocando, de alguma forma tiveram boas coisas nessa vida. A vida não foi ruim para todos que foram para o inferno. O duro é quando a vida foi ruim aqui e pior lá. Aí lascou tudo, irmão. Aí lascou de vez o negócio. Mas esse homem viveu regaladamente. Aí a gente vai lembrar do Salmo 73. Pegue lá a sua Bíblia, olha lá o Salmo 73. Eu amo esse salmo. Ele me ajuda a entender algumas questões. Como diz o nosso amigo pastor Samuel, o autor desse salmo estava lá, o irmãozinho, piedoso, servo de Deus, consagrado, dedicado ao ministério, uma vida de oração. E ele começa a escrever esse salmo dizendo: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Ele está falando aqui, irmão, não é algo de que ele acreditava, era algo que ele tinha aprendido. Ele aprendeu por meio da tradição da sua fé que Deus era bom para com aqueles que tinham o coração limpo. Aí no 2 ele começa a mostrar o que estava acontecendo com ele. Quanto a mim, porém, olha o contraste. Eu aprendi que era assim, mas eu, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Agora, aprendi que Deus é bom para quem tem o coração limpo. Mas eu aprendi isso e quase me desviei de vez do negócio. Por quê? Pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos ímpios ou dos perversos. Quem diz que ímpio e perverso não é próspero? Na verdade, se você pensar, a maior riqueza do mundo não está na mão dos filhos de Deus. A grande riqueza do mundo está na mão de ímpios e perversos. Homens que usam o dinheiro para a sua própria satisfação e que norteiam para a sociedade o qual deveria ser o alvo de todo mundo. Eles acabam sendo uma referência. É por isso que aquela igreja do capeta lá da Universal é uma desgraça. Há um tempo atrás eles fizeram a campanha dos empresários, tem lá o culto dos empresários. E na campanha que eles fizeram um tempo atrás, eles levaram à frente os empresários mais bem-sucedidos da igreja para fazerem a corrente e abençoar os miseráveis que não tinham nada, os pobres coitados que não eram empresários. Ele diz: pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Agora ele começa a explicar. Para eles, ou seja, para o ímpio, para o perverso, não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Os caras podem pagar academia, podem comer uma boa comida, podem ter nutricionista em casa. Se tiver algum probleminha de saúde, tem dinheiro para pagar o tratamento. Você vê o vice-presidente lá, o José Alencar, os anos que ele lutou com o câncer, e o cara parecia não ter nada, rapaz. É muita grana para alta medicina. Alta medicina. Então os caras vivem bem. Versículo 5 ele diz: eles não partilham, o ímpio perverso, não partilham das canseiras dos mortais. Você teve uma semana estressante. Aí você pensa: meu Deus do céu, precisando sair, viajar, descansar um pouco, não posso. Aí eu tiver uma semana estressante. Vou passar esse final de semana em Nova York. Vou passar o final de semana na Espanha. Há uns anos atrás eu conheci uma mulher que era assim: eu estou cansado, esse final de semana eu vou assistir um show na Broadway, volto na segunda-feira. Compreende? O que o Salmo está dizendo? Cara, eu olho para esse pessoal e eles não partilham das canseiras dos mortais.
nem são afligidos como os outros homens. Daí, ou por causa disso, a soberba que os cinge como um colar e a violência que os envolve como um manto. Você pode ver, são pessoas soberbas. Levante-se contra eles. Eles vêm com violência com você. A violência pode ser física, a violência pode ser verbal. Quem é você? Você não é nada. E dá-lhe palavrão para lhe humilhar. Por quê? Porque parece que a vida deles é uma maravilha. Você está entendendo porque é que o irmãozinho aqui, servo de Deus, piedoso, consagrado ao ministério, quase abandonou a fé? Eu aprendi que Deus é bom e para aquela gente que tem coração puro. Aí eu olho para o cara que não tem o coração puro e tem uma vida melhor que a minha. Pois é, quase não desfiei. Aí ele continua. Olha, versículo 7. Aqui você precisa entender um pouco de cultura da época. Os olhos saltam-lhes da gordura. Porque naquela época eles achavam que as pessoas sadias eram gordas. Tanto é que os homens bonitos e mulheres eram gordos. Olha, eu ia estar bem naquela, eu ia ser o Janequinho naquela. Ué. Na cabeça deles era assim. Na nossa cultura, entenda, a nossa cultura ocidental até a década de 50 era assim. Tanto é que os mais antigos, nossos avós, talvez os bisavós, eles olham para você assim, já chegam, nossa, você está magrinho, viu, meu filho, tem que engordar um pouco mais. Porque eles tinham aquela ideia, não, a pessoa saudável, a pessoa gorda. Na África é assim. Na África não é assim, ok. Na nossa cultura ocidental era. Na década de 50, quando começa a mudar o padrão com a Marilyn Monroe, depois na década de 70, com o padrão francês de beleza, que o magro vira bonito, é que a coisa mudou. Mas a nossa questão cultural era assim. Então, na época deles, a visão do Oriente Médio até hoje, pessoas bonitas são pessoas gordas. Tá? Tanto é que se vocês assistiram, não assistiram não, quero deixar bem claro, mas não tem como algumas pragas não chegarem ao ouvido da gente. Né? Teve uma novela aí da Globo, daquela mãe da Daniela Pérez, a Glória Pérez. Ela fez lá do pessoal que dançava lá, não sei o quê. Não lembro como é que é o nome da novela. Como? Caminho das Índias. Olha, era das Índias. Era isso mesmo, não. Aí tinha uns muçulmanos que diziam que ia queimar no mármore do inferno. É isso mesmo? O clone, ó, o clone. O clone tá afiado, caramba. Eu lembro, uma coisa que me chamava a atenção no passado sobre esse assunto era quando eles procuravam uma pessoa para casar e a ideia assim, tinha que ser uma mulher que enchesse a cama. Lembra dessa expressão? Eu não queria ser magro, porque na cabeça deles o belo é gordo. E aqui no texto ele está refletindo essa questão cultural. Ele olha para essas pessoas ímpias, perversas, e ele diz, olha, os olhos saltam-lhes da gordura, eles são gordos, do coração brotam-lhes fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez, contra os céus desandam a boca. Céus aqui é contra Deus, isso aqui é uma linguagem semita, para não falar de Deus, eles usam os céus. Os caras falam um monte de abobrinha sobre Deus. Há uma expressão italiana, eu preciso entender essa expressão, se você não souber tem que me ajudar a entender. Eu fui pastor em Tietê, tinha muito italiano, descendente de italiano em Tietê. E quando eles estavam com raiva, uma expressão muito usada por eles, assim, porco Dio! Está na Serra Gaúcha. Deus porco! É? Quando eles veem pessoas negras também, lá na cidade onde eu morei, lá na Serra Gaúcha, eles falam essa expressão. Porco Dio! Os homens desandam a boca contra Deus. E aí você olha e parece que não acontece nada. Fala um monte de asneira. Jean Willis está falando um monte de abobrinha sobre a Bíblia. Então não, do jeito que esse salmo diz que é. Vivendo bem regaladamente,
Aí o irmãozinho, servo de Deus, consagrado, dedicado ao ministério, uma vida de oração, jejum, ele disse assim: rapaz, me disseram que Deus era bom para comigo, mas é os outros que estão levando a vantagem. Você está entendendo porque ele disse: eu quase me desviei? Aí continue. 9. Contra os céus desandam a boca, a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorvos. O seu povo passa a respeitá-los e se alimentar da imagem que eles comunicam. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Deus já sabe de alguma coisa, rapaz? No século XIX nós tivemos uma experiência bem próxima disso, que foi o deísmo inglês, que é o que opera hoje na cultura ocidental. Eu até acredito que Deus existe, mas ele fez esse mundo, foi embora para o céu e largou isso aqui para a gente se virar. Versículo 12: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Aí o irmãozinho volta à luz das com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Para quê? Olhando para esses homens, eu guardei meu coração puro para quê? Foi inútil, foi vão. Olha que o irmão estava revoltado, velho. Essa é uma coisa que eu amo na Bíblia, a sinceridade dos seus autores. Qual é o livro sagrado que um autor sagrado vai mostrar essa pecaminosidade dele aqui? Olha, inutilmente eu guardei meu coração. E ele assim: e lavei as mãos na inocência. Eu não quis me envolver com a maldade, quis ser puro. Para quê? Aí o coitado ainda continua: pois de contínuo, se eles continuamente enriquecem, tem tudo, eu de contínuo sou afligido. E cada manhã castigado. Sou eu que tenho que levantar cedo, pegar o sol na minha costa, trabalhar que nem um condenado, às vezes para ter só o que comer. Eu que sou castigado, não são esses miseráveis ímpios, perversos. Ele continuou. Ele ainda está revoltado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria atraído a geração de teus filhos. Só de eu falar isso aqui, se alguém souber que eu estou pensando isso, já vai me chamar de herege, traiu a fé. Hein? É o X9, cagueta. Versículo 16: em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Como é que eu vou conciliar a ideia que me disseram: Deus é bom, e quando eu olho para a vida, quem prospera é o rico, é o perverso, é o ímpio, é ele que se dá bem tudo? Como é que eu vou conciliar isso? Ele disse: para mim é difícil, eu não consigo entender. Aí vem a experiência salvífica desse pecador que escreveu esse salmo. 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Experiência lá de Lázaro. Você acha que era fácil para Lázaro manter a fé, vendo todo dia o homem rico só ostentando, tendo o melhor, comendo o melhor, e nem para o coitado do Lázaro sobrava alguma coisa? O Lázaro tinha que comer do que caía da mesa. Não era fácil para Lázaro, não. Só que enquanto o salmista diz: eu atinei com o fim, Jesus nos mostra uma história concreta do fim. O que está reservado para os homens após a sua morte? E uma dura realidade é o inferno. Foi isso que esse salmista viu. Ele diz que quando ele entrou no templo, ele contemplou o fim dos homens perversos. Agora observe o discurso dele a partir daí. Tu
certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Por que Deus colocou esses homens ricos, prósperos, tão cheios de impiedade? Para os destruir. Deus os colocou em lugares escorregadios para os destruir. A riqueza que eles acumulam e usam mal serve para eles como o quê? Caminhos escorregadios para a sua desgraça. O salmista começou a entender. Opa, então quer dizer que ser próspero, rico, ter tudo o que eu quero, não é um sinal de que Deus está a meu favor. Pode ser um sério sinal de advertência de que Deus tem algo contra mim. Por que é importante a gente lembrar isso, irmãos? O profeta Jeremias, agora nós temos que ler o livro de Jeremias para entender o que eu vou falar. Vou fazer um resumo aqui da ópera de Jeremias. Deus o levanta para falar em Israel, numa época que Israel está próspero. Está indo tudo bem. Não tem fome em Israel. O povo conseguia viver muito bem. Os irmãozinhos, um pouco antes a nós já havia lembrado, tinha até casa de praia. Tinha irmãos que tinham 3 casas lá em Israel. Uma onde ele morava e as outras para ele passar e descansar. No final de semana eu vou para a casa da praia. Não, esse aqui eu vou para a casa das montanhas. Aí Deus levanta Jeremias e diz: olha, só diz para o povo que a prosperidade que eles têm é um sinal da minha ira contra eles. Por que Deus enviou a riqueza a Israel? Porque Deus queria cegá-los. Só isso. Deus queria cegar Israel. Você quer coisa mais poderosa para cegar a sua mente, seu coração, do que o dinheiro? O dinheiro te dá a sensação de que você pode tudo. Cara, eu não passo necessidade. E depois se libertar disso é uma desgraça. Você voltar a um padrão de simplicidade é uma desgraça. E quando então Deus envia a prosperidade, toma cuidado, porque não necessariamente Ele está a seu favor. Para Israel, Ele mandou dizer por Jeremias: não é uma época de paz, vocês apenas acham que é de paz, vocês acham que é uma época de prosperidade, não é. É a minha ira, eu vou matar um por um de vocês. Aí o povo ouviu Jeremias, se arrependeu? Não, ainda bateram no coitado, velho. Era uma sova do profeta que... Aí depois disso, Nabucodonosor invadiu. E olha como é a desgraça. Nabucodonosor invadiu e levou Israel para matar em 3 levas. Primeiro ele manteve cativo 2/3 e levou 1/3 para a Babilônia. E nessa leva foi Jeremias. Lamentações é escrito nessa época. E é duro. Quando eu leio o capítulo 3 de Lamentações, me dá angústia. Acho que é o texto que mais me dá angústia. Dá uma olhada em Lamentações 3. A partir do versículo 1, porque o pessoal só pega a partir do versículo 21. Não leia antes o que ele vinha dizendo. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. A ideia de aflição aqui é a mesma ideia de tormento lá no rico, que aparece em Gênesis. Quando a Septuaginta traduz esse termo aqui, é o mesmo termo que vai aparecer lá de tormento no inferno.
Só tem um detalhe: no inferno ainda é pior. Isso aqui é apenas uma gotinha para você entender a desgraça do que é o inferno. Aí ele diz: Ele, Deus, no caso, me levou e me fez andar em trevas e não na luz. Olha como isso é paralelo ao inferno. Deveras ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. A mão de Deus não estava mais a meu favor, agora é para me arrebentar. Então eu já disse: para com essa cachaça de achar que Deus ama todo mundo vai ser salvo. Deus só ama quem Ele quer, o resto Ele desce a mão dele. Ele volveu contra a minha mão de contínuo todo dia. Ele fez envelhecer a minha carne e a minha pele. Por meio do que é isso aqui, irmão? Sofrimento. Jeremias estava vendo o povo envelhecer por causa do sofrimento que Deus estava impondo a Israel. Continue. Despedaçou meus ossos. Ou seja, a minha saúde foi embora. Edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Onde que os que estão mortos para sempre habitam? Em lugares tenebrosos. Cercou-me de um muro e já não posso sair. Agravou-me com grilhões de bronze. Ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. A expressão hebraica é o seguinte, que está lá em hebraico: você clamou e gritou a Deus, Deus olha para você e diz: cale a sua boca. Dá para você imaginar o Deus assim? Mas é o que está escrito aqui. Quando ele começa a executar a ira dele, e você: Senhor, cala a boca. Começou a ira dele. Você não conhece a ira de Deus. Por isso nós estamos falando em Hebreus. Como é que termina o texto de Hebreus no lendo? Terrível coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Você tem a chance de ouvir a voz dele, e se ele quiser também te salvar, e ser salvo e receber graça. Se não ouvir também, dura coisa. E o profeta está vivendo isso. Continuemos. Fechou os meus caminhos com pedras lavradas. Não tinha brechinha. Fez tortuosas as minhas veredas. Fez-se-me como um urso à espreita, um leão de emboscada. Se desse que alguma forma para eu sair, o urso me matava e me comia. Se eu fizesse para o outro lado, o leão estava lá também. Desviou meus caminhos e me fez em pedaços. Deixou-me assolado. Entesou seu arco e me pôs como alvo a flecha. Fez que me entrasse no coração as flechas da sua aljava. Fui feito objeto de escárnio para todo o meu povo, e a sua canção todo dia. Essa é uma parte dura, quando ele diz: fartou-me de amarguras, saciou-me de absinto. Só amargura? Não, o cara chegou. Eu não sei se você entende bem a palavra, o absinto. É algo extremamente amargo. Extremamente amargo. Ele diz: foi assim que ele me saciou, com muita amargura. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes. Isso aqui é Deus tratando, cara. Cobriu-me de cinza. Afastou, agora a desgraça de Deus. Afastou a paz de minha alma. Porque em meio a tudo isso você talvez ainda pudesse repousar em paz. Ele disse: nem isso sobrou. E aí ele diz uma coisa bem dolorida, ele diz: esqueci-me do bem.
castigo do Senhor foi tal que eu não sabia mais nem o que era o bem. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Eu não tenho mais nem esperança em Deus. Acabou. E aí o grande finale: lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Na progressividade do discurso poético que ele está fazendo aqui, o versículo 19 e 20, a ideia é mais ou menos o seguinte: chega, eu não aguento mais, é melhor morrer. Desgraça, no inferno não tem morte. É isso aqui, muito pior e sem direito à morte. Só que ele, no caso, tinha, aí veio à memória dele o que podia dar esperança: a misericórdia do Senhor. Ainda que Deus faça isso com aqueles que o rejeitaram e quiseram viver para si mesmo, quiseram viver uma vida de pecado, há algo ainda que pode nos salvar: a misericórdia de Deus. Você compreende o termo misericórdia? Não é que Deus é injusto. Deus é totalmente justo em dar essa desgraça aos homens. A misericórdia é quando Ele decide não dar aquilo que você realmente merece. E aí vem a oferta da salvação. É essa a ideia daquele homem que está lá em tormento. Ele teve a vida regalada do Salmo 73. Aí o salmista diz: eu vi o fim dessas pessoas. Jesus está me dando a história. Esse aqui é o fim. Ah, você não entendeu o que é tormento? Deixa eu te mostrar um pouquinho o que é tormento. É só você entender um pouquinho. Porque isso aqui não é o todo. Isso aqui é só uma parte daquilo que é muito pior no inferno. Você achou duro esse capítulo 3? O inferno é muito pior que isso. É muito pior. Você sabe o que é você orar e Deus olhar para a tua cara e dizer: cala a boca. Do tipo: acabou, meu amigo. Não há mais esperança para a tua oração. Cala a boca. Essa é a realidade do inferno. E aqui é apenas uma pequena visão. Então, quando o texto diz no versículo 23, no inferno, estando em tormentos, você está começando a entender o que é tormento. Se isso te assusta, não queira ver isso em 3D. Ou em 4D, né? 4D. 4D. Muito bem. Se você acha que acabou, não. Domingo que vem eu não estarei aqui. Eu estou em Araraquara, nesse horário lá, me preparando para pregar na nossa igreja lá. Se Deus permitir, obviamente. Então daqui a 15 dias nós retomamos e eu quero examinar agora os detalhes do sofrimento no inferno. Você ainda não entendeu o que é o sofrimento que está naquele lugar. Isso aqui foi só uma palhinha para você entender a desgraça. Daqui a 15 dias eu quero escancarar a desgraça de vez. E aí eu espero que, se você é salvo, você possa dizer sempre a Deus: obrigado, Senhor, porque na tua misericórdia o Senhor me livrou desse lugar. E se você não é salvo, lembre-se que o único caminho que Deus oferece é o arrependimento da desgraça de vida que você tem, para que ela seja trazida por Jesus à salvação. Do contrário, esse é o seu destino.
este é o lugar da sua eternidade. E aí a gente lembra do que Deus falou a Israel: eu coloco diante de ti hoje a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe a vida. Olha como Deus é joia. Escolhe a vida. Porque se você não escolher a vida, você está começando a entender o que é a minha maldição sobre você. Alguma dúvida aí, irmãos? Nós vamos parar aqui para adorar e culto. Se você tiver alguma dúvida aí, pode levantá-la. Nenhuma dúvida? Beleza. Eu sei que alguém me perguntou: pastor, é quente mesmo? Não sei, irmão, nunca fui lá. Pode ser frio?